Fala pessoal, imagina que você consegue uma namorada para não passar o dia dos namorados sozinho, mas agora o maníaco está atrás de você e só vai parar quando arrancar seu coração, pois este é o filme Earth Eyes de 2025. Eu sou a F e hoje eu estou emocionalmente frágil, então manda um abraço para mim nos comentários e vamos para a história. Um belo casal está em um campo florido e o homem preparou esse momento a vida toda e queria que fosse perfeito. Então ele criou o cenário e ensaiou as falas e de longe contratou um fotógrafo para eternizar esse momento na resina. O problema é que ele erra a fala e o fotógrafo liga pedindo para ele refazer a cena. E ele refaz, mas quando ele tiraria a foto perfeita, ele leva uma facada no olho porque esse trabalho custou o olho da cara dele. E para piorar, o noivo leva uma flechada na testa, então foi de uma festa de noivado para um velório no mesmo momento. A ruiva começa a correr desesperada, pois não sabe de onde está sendo atacada, e leva uma flechada no pé, e o local mais próximo era uma vinícola, e ela pede ajuda ao segurança, mas quando ele vai reagir, ele leva uma flechada e cai falecido. Então, para ela não ser pega, ela se esconde dentro de uma máquina de espremer uva. Você é burro, cara, que loucura. E não preciso falar nada, mas irei mostrar para vocês, pois ele liga e ela fica só o caldo. Em todo o país começa a ser divulgado esses acontecimentos bizarros, onde muitas testemunhas relatam ter visto um homem mascarado com olhos de coração, e ele estava indo atrás de pessoas apaixonadas, e o dia dos namorados seria o dia perfeito para ele fazer novas vítimas. E aqui vemos Ali, que está na cafeteria com sua amiga Mônica, e Mônica diz que ela deveria dar uma cutucada no útero para desestressar. E o atendente chama Ali, mas ao mesmo tempo aparece o Moreno Jambo e pega seu café. E ela acha que era engano, mas os dois pediram iguais. E seu nome é Jay. E os dois tentam se conversar, mas eles ficam nervosos e termina com ela acertando uma cabeçada no nariz dele, que começa a sangrar. Então ela vai pro trabalho para não piorar o que já estava ruim. Chegando no trabalho, sua chefe convocou uma reunião de emergência, pois Ali ganhou a oportunidade de criar o comercial do Dia dos Namorados nesse ano e a empresa precisaria ganhar milhões na venda de joias. Mas ela criou uma propaganda onde todos morriam de amor e por causa dos últimos acontecimentos, morte não é um bom tema. Isso significa que ela com certeza seria demitida. Sua chefe contratou um especialista para resolver esse problema e ele já trabalhou em várias empresas pelo país e pelo mundo e por acaso era o Moreno Jambo Jay, e Ali fica com cara de bunda porque não tem como o dia ficar pior. Na cena do crime, chegam os detetives Nico e Crystal, e Nico começa a dar em cima dela porque no dia dos namorados ninguém merece ficar sozinha, mas ela diz que prefere passar a noite resolvendo crimes do que passar a noite com ele. E na cena do crime, eles encontram um anel com a gravação de um J e um S, e do lado tinha o coração do homem. Que porra é essa, marreco? Ali começa a arrumar sua sala porque com certeza seria demitida, mas sua chefe aparece e diz que ela não foi demitida, pois Jay pediu para trabalhar com ela e ela ainda possui 6 meses de contrato. Ela conta tudo o que estava acontecendo para Mônica no banheiro e Jay estava escutando e diz que precisavam trabalhar juntos, pois só tem um dia, e a chama para conversar em um restaurante romântico no centro da cidade e aquilo estava parecendo mais um encontro do que um trabalho. Então Mônica diz que ela precisaria comprar uma roupa adequada, mas ela estava sem dinheiro, e Mônica revela seu truque porque no dia dos namorados ela arrumou um sugar daddy. Então as duas vão às compras. Ali chega em um restaurante muito chique e o segurança a revista e encontra um canudo de alumínio, e ela diz que estava protegendo a natureza. E ela fica na mesa esperando o Jay chegar e o cara entra tão galante que ele vem até em câmera lenta. Uau, que bonito. Ela quer falar sobre o trabalho, mas ele diz que primeiro precisariam se conhecer para terem certeza que estão na mesma sintonia. E ele pergunta como foram os antigos relacionamentos e ela diz que não gostava de pensar nisso porque sempre era uma droga. E aquilo era irônico porque ela estava trabalhando exatamente no tema que ela não gosta. E ela diz que não existe final feliz e Jay tenta fazer algumas perguntas, mas ela o corta pois não queria ideia. E ele percebe que eles não conseguiriam trabalhar juntos e leva
levanta para ir embora. Ali vai atrás dele e diz que tentaria de novo, e do nada dá um beijo nele, mas ele não entende nada, até perceber que o ex dela estava ali com a atual, que tinha cara de safada. E para tentar causar ciúmes, ela fez isso e ele finge que estava namorando. Mas isso é o menor dos problemas, porque depois daquele beijo, eles começaram a ser observados. Os dois pegam o mesmo Uber para rachar o valor, e ele a deixa em casa, mas ela fica na porta nervosa porque esqueceu a chave no trabalho, e o motorista diz que ela estava esperando ele se declarar, e ele sai como um cavaleiro branco, ou como um cavaleiro bronzeado, e quebra o vidro para ela entrar. Mas para melhorar, ele se cortou e ela o chama para subir. E a noite estava ficando cada vez mais estranha. No seu apartamento, tudo estava bagunçado, e não parecia que ela trabalhava em uma grande empresa milionária, e vivia naquele lugar que parecia um cativeiro. E ela diz que trabalhava muito, e Ali faz um ponto na sua mão, e ela diz que sabia fazer bem, pois começou a faculdade de medicina, mas passava mal com sangue. E em cima da sua cabeceira, havia um aparelho meio suspeito que gostava de vibrar, e ela quer guardar dentro do armário. O problema é que dessa vez tinha alguém. E novamente não era o Mario, mas sim um assassino de casais apaixonados. E os dois começam a lutar juntos para tentar sobreviver. E para não dar ruim, eles tentam dizer que não era um casal, mas tudo que estava rolando entre eles parecia um filme de romance. Os dois correm para um beco escuro, e o mascarado aparece, e Jay vai para cima, mas é nocauteado. E Ali corre para um parque de diversões que estava próximo, e esse seria seu fim. Mas por sorte a polícia aparece, e o mascarado desaparece, e quem aparece no local é o detetive Nico e a Crystal, e eles agradecem por ter ajudado a resolver o caso, pois Jay foi pego em flagrante e aquilo não fazia sentido, mas eles não querem escutar, pois seu nome é Jay Simons, igual a aliança que tinha JS, e Jay não quer falar com ela, pois ela o abandonou desmaiado. E galera, esses dois conseguiram começar o dia ruim, e a noite está sendo pior ainda, então se chegou até aqui, já deixa uma curtida e comenta, porque o que está ruim sempre pode piorar. Na delegacia, Jay começa a ser interrogado pelo detetive Nico, mas Jay consegue fazer o detetive se contradizer, mostrando que ele é muito burro, e ele fica com raiva. E então Crystal que faria o papel da policial boa, mas como Jay era um moreno bonito, ela começa a perguntar se ele estava solteiro e teria algum plano para o dia dos namorados. E pela cara dela, ela quer brincar de polícia e ladrão e alguém vai ser algemado. Ali chega na delegacia e começa a falar com a policial do balcão, e ela diz que Jay não fez nada porque estava junto dela fugindo do assassino esse tempo todo. E a palavra dela poderia servir como prova, e a detetive Crystal aparece e diz que estava no controle do Jay, e daria tudo certo. O problema é que nada vai dar certo porque a luz da delegacia se apaga, e Ali tem certeza que o assassino estava ali, mas a policial gordinha não quer escutar, e na primeira distração ela dá uma falecida de leve. Ali é esperta e consegue correr, mas o mascarado estava atrás dela, e Crystal diz que acabaria com ele, mas só escutamos o grito da morte. E Nico tenta salvar sua companheira, mas leva um facadão e não deu nem para o cheiro. Isso prova que Jay estava certo sobre ele ser um cara muito despreparado. Com tudo isso acontecendo, esqueceram Jay dentro da sala algemado à mesa, e o mascarado aparece com seu facão e ele não tem para onde correr, mas o espelho duplo começa a rachar, pois Ali pega uma arma e começa a atirar, mas ela consegue errar todos os tiros, mas serviu para assustar o assassino, e agora os dois precisam fugir dali. Ela corre pela rua e quase é atropelada, mas Jay a salva e os dois se beijariam, mas lembram que não estão vivendo uma história romântica, e o mascarado estava atrás deles e pela lógica, qualquer um iria para outra delegacia ou se armaria até os dentes, mas ao invés disso, eles vão no parque da cidade, onde os apaixonados se encontrariam para assistir um filme romântico antigo, e os dois se escondem em uma van, onde um casal estava mandando ver. As pessoas ao redor percebem o assassino, mas não sabem se é apenas alguém com a máscara querendo assustar, e na van, os dois começam a abrir o coração e dizem por que não acreditar
acreditavam no amor. E Jay veio de uma família destruída onde seus pais só brigavam. Então ele trabalha com isso para tentar construir uma relação saudável, mas seus relacionamentos não dão certo. E Ali diz que veio de uma família muito boa, onde seus pais viveram a história romântica que todos querem. Mas quando ele morreu, ela não conseguiu se recuperar, pois ele era o amor da sua vida. E por isso que ela não quer viver essa história. E ao mesmo tempo, o casal atrás estava chegando nos finalmente e começam a fazer um som meio estranho. Eu vou comer teu cu. Tira que eu vou cagar, tira! O assassino não gosta de ver a felicidade de ninguém e abre a porta da van e acaba com os dois. O problema é que eles também foram descobertos e precisam fugir, mas no caminho ele vai falecendo todos que aparecem. E Ali diz que essas pessoas só estão morrendo porque eles foram os escolhidos e estão vivos. Então eles precisariam enfrentar e acabar com esse terror. Então eles começam a lutar juntos e formam um belo casal. E o assassino é morto pela própria faca e para terminar bem, Ali vomita em cima dele pois tinha muito sangue. E essa noite foi a mais longa da vida deles. A polícia chega no local e a detetive Crystal estava viva e só recebeu um corte no braço e como eles não ficariam juntos, ele iria embora para o noivado do seu irmão mais novo. E Crystal, como é esperta, diz que faria companhia até o aeroporto. Ela volta para casa e começa a assistir os filmes românticos que sempre evitava, porque pela primeira vez ela ficou realmente apaixonada por alguém. E Mônica diz que ela poderia viver essa história e só precisaria correr no aeroporto para encontrar com ele, e os dois ficariam juntos. E para ter uma amiga com uma ideia merda dessas, é melhor ficar em casa. Mas Ali não tinha nada a perder, porque ela já perdeu tudo. O moreno Jambo estava andando e ela o abraça, mas era apenas um figurante. E ela recebe uma chamada desconhecida com uma voz desconhecida, pois Jay foi capturado. E ele só seria solto se ela fosse para uma igreja abandonada na cidade e não poderia chamar ninguém, ou ele seria morto. E mesmo sabendo que é uma armadilha, ela também vai. E galera, aqui vem a grande revelação que ninguém esperava, pois a detetive estava lá e ela que estava por trás de tudo com seu namorado nerd que conheceu na internet. E os dois começaram a se vingar de pessoas que queriam ter um final feliz. E Ali tenta explicar que eles estavam enganados e que eles não são um casal, mas eles não querem acreditar pelo beijo apaixonado que eles deram. E a única forma de um deles sair vivo seria por escolha dela. E ela teria uma arma com apenas uma bala, e se ela matar o Jay, então realmente ela não ama. Mas se ela se matar, então era mentira. E se eu fosse o Jay nesse momento, estaria rezando o Pai Nosso, porque a chance dele morrer seria muito grande. A Ali ameaça se finalizar, mas atira nele, mas o tiro atravessa seu ombro e acerta a detetive. E agora eles poderiam correr, mas começa uma luta. E Ali enfrenta a detetive e Jay todo arrebentado enfrenta o nerd maluco. E eles conseguem vencer e ela termina a noite bem, pois não tem mais medo do sangue. No final da semana, tudo terminou bem e eles conseguiram entregar a melhor campanha publicitária da empresa e a Ali se demite, pois vai seguir seu sonho de ser médica. E Jay tem uma surpresa e puxa uma caixa de aliança, mas ali estava a chave da sua casa. E ela puxa outra e o pede em casamento, e esse foi o casal mais rápido e mais louco que eu já vi. E se eles sobreviver até aqui, então vocês também podem sobreviver. Agora deixa sua curtida e se prepara, pois logo teremos mais. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui!